Oi, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando. Hoje eu vou apresentar o trabalho de Física e trabalho interdisciplinar de Física e de Cálculo 2. O título do trabalho é Movimento Harmônico Simples. Esse trabalho foi um trabalho interdisciplinar, né, entre o professor de cálculo Leonardo e o de Física Tiago. Os componentes, né, do grupo são Alex, Luiz e o Rafael. E o objetivo desse trabalho foi o estudo do movimento harmônico simples, né, utilizando os gráficos de posição, velocidade e aceleração em um sistema de massa-mola. E aí, primeiro, a gente precisa entender, né, o que é esse movimento harmônico simples. Aqui, né, nesse GIF, nós temos um diagrama, né, representando o sistema de massa-mola, né, com a orientação da força restauradora, né, ou força elástica. E aí o movimento harmônico simples é um movimento periódico, né, que pode ser executado, né, é um movimento periódico porque ele se repete, né, e ele pode ser executado por diversos outros sistemas. Né. Nós temos o pêndulo, né, também, que o professor já abordou, e nesse trabalho nós utilizaremos o sistema de massa-mola. Então, como se prosseguiu nesse trabalho? Primeiro nós definimos os valores das constantes do sistema, né, primeiro a amplitude máxima, a frequência angular e a fase inicial de oscilação. Né, para a amplitude máxima, nós colocamos o valor de 0,30, para a frequência angular de oscilação, 5π sobre 3, e fase inicial de oscilação, π sobre 6. A obtenção das fórmulas das funções, né, foi derivando o gráfico da posição, onde nós achamos o gráfico a função da velocidade, né, derivamos a posição para a velocidade e a velocidade para a aceleração. E aí o primeiro gráfico a ser analisado, né, foi o gráfico da amplitude máxima, né, onde nós dividimos a amplitude máxima por 2, a amplitude máxima sem divisão ou multiplicação e a amplitude máxima multiplicada por 2. E aí a gente percebe, né, que a amplitude, né, quando comparada com a amplitude sem nenhuma alteração, né, ela é a amplitude é constante. Né, visto que quando você aumenta, diminui, né, a amplitude, automaticamente também você diminui, quando você diminui o valor da função, você também diminui a amplitude. E quando você multiplica o valor da função, você aumenta a amplitude. Sobre a frequência angular de oscilação. Né? Então, a gente fez a mesma coisa que a amplitude, né? Dividiu por 2, a frequência de oscilação, frequência sem divisão e frequência multiplicada por 2. Né? E aí a gente percebe que quando a gente realiza a divisão, né, pela frequência, quando comparada com a normal, a gente percebe que ela é proporcional, né, ao tempo. Então, o tempo ele diminui, né, dessa frequência. Então você percebe que a frequência dessa oscilação ela é mais demorada, né, quando você divide, né, porque em função do tempo. Então você vai ter um tempo maior, né, quando você dividir a frequência, e quando você multiplicar a frequência por 2, você vai ter um tempo menor entre o intervalo de uma frequência e outra. Já na fase inicial de oscilação, né, a gente percebe aqui que que a fase inicial de oscilação, né, ela fornece o valor do deslocamento ao passar pela origem no instante t. Né? Ou seja, a gente só vê alteração na origem onde o ângulo ele vai se formar. Né? A gente percebe isso apenas, né, esse tipo de alteração. Então a gente não vê alteração na amplitude, né? E também nem na frequência. Né? Você só vê no ponto de origem onde a função se dará, né? Onde o ângulo se dará. E, por último, né, nós temos os gráficos de x de t, da posição, da velocidade e da aceleração. Né? E aqui nós derivamos, né, como foi dito no início, e é perceptível que cada vez que a gente deriva, né, há um aumento significativo na amplitude. Não há um aumento na frequência, né, porque a frequência ela continua a mesma, e aí há um aumento significativo na amplitude. É só isso por hoje e muito obrigado.